Jai Jai, minhas mais humildes reverências, hoje para falarmos de algumas coisas que aparentemente são separadas, mas que se complementam. Então, o que seria? Como tomar as decisões acertadas, de acordo com o meu coração, de acordo com a minha vida, e como equilibrar Sol e Lua, feminino e masculino dentro de mim, e qual é a correlação entre isso e por que é importante unificar e trabalhar aí essas duas energias dentro da gente. Bom, primeira questão com relação a decisões que a gente tem que tomar na vida, fazer escolhas, e muitas vezes a gente decide pela mente. E aí é o que faz a gente não conseguir sustentar aquilo, porque aí vem um questionamento, vem uma dúvida de novo, e você começa a sentir uma coisa e começa a pensar outra, e você já não sabe mais o que fala mais alto, né? Então, eu percebo que o corpo, né? Eu percebo tanto na minha vida, no meu corpo, quanto nos estudos, né? Então, assim, estudei e experienciei para conseguir falar sobre isso, e experiencio, fazendo escolhas de acordo com o meu coração. Mas, como que eu vou perceber isso? O corpo. O corpo, ele expressa aquilo que o nosso íntimo é, o nosso ser. Não exatamente o que a gente pensa. É claro que ele também expressa o que a gente pensa, porque a gente pensa, gera uma emoção, um sentimento, e aí o corpo expressa, né? Ok. Só que quando você para pra sentir, quando você para e traz as duas opções, por exemplo, seja caminho de trabalho, de vida, de relacionamento, de alguma decisão a ser feita nesse momento, nesse agora, sei lá, seja ir em algum lugar, sabe? Então você traz para sua percepção, visualiza situações e vê como o seu corpo responde. Geralmente, a escolha do coração, o corpo responde com calafrio, arrepio, com emoção, você fica emocionado, com vibrações, sabe? Essa é a resposta do nosso coração, a nossa centelha divina, né? Então, como fazer escolhas de acordo com a nossa centelha divina? É o sentir. Assim como o sentir também é um grande direcionador da nossa vida. Então, quanto mais a gente se sentir desconfortável, triste, sei lá, e ficar nessa energia, ficar preso nisso, nessa situação, mais o nosso subconsciente recebe essa informação e mantém a vida nesse lugar. Então, quando a gente começa a trazer novas possibilidades, perceber, permitir, sentir, trazer pro coração, e ali já é uma possibilidade de uma nova realidade ali, que pode ser manifestada de acordo com a sua escolha, entende? Então, a decisão, ela é extremamente importante para que a gente consiga alcançar, seja lá aquilo que for, seja o que for, autocura, um novo trabalho, um novo objetivo, uma nova relação, uma situação em que eu queira manifestar, certo? Claro que tem aí interferências além de nós, não temos o controle sobre as coisas, porém, nós temos a decisão, temos o direcionamento e temos a nossa postura para facilitar aquilo, e é importante que a gente permaneça. E onde que entra o feminino e masculino, Thalita, nessa situação toda? Feminino e masculino, pensando então na nossa energia corporal, nossa energia corporal, nem vou falar energia corporal, nosso corpo. O nosso corpo, as coisas à nossa volta, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa e a forma como a gente enxerga e se relaciona com as situações, certo? Quando a gente começa a olhar para nossas sombras e começa a ter uma aceitação sobre elas, no sentido de integrar para poder modificar as coisas e dar novos padrões, a gente primeiro precisa enxergar. A gente precisa querer olhar para as sombras. Trabalhar as sombras
significa dar luz, colocar uma lanterna naquilo que está escondido, certo? Isso é Sol e Lua, né? Feminino, masculino, Yin e Yang, Shiva e Shakti, corpo físico, vibrações mais sutis, corpo astral, por exemplo, entende? Quando a gente começa a integrar, a ter mais verdade e conhecer mais o nosso ser, a gente começa a equilibrar esse feminino e masculino, Sol e Lua, trazendo luz às nossas sombras, a gente consegue ter a percepção maior e real do nosso coração, para que a gente consiga tomar a melhor decisão de forma mais limpa e clara possível, de acordo com o que a gente é, aceitando, integrando as nossas dores, as nossas sombras, tudo aquilo que a gente talvez queira transformar, mas para transformar, para gerar novas situações, para que você aprenda, para que você cure, para você ultrapasse essa situação no sentido de continuo no caminho, continuo no objetivo, continuo naquilo que eu escolhi que eu quero para mim. Primeiro eu preciso olhar, integrar, aceitar e começar a mudar padrões. Então, perceber o corpo para tomar decisões, equilibrar luz e sombra para conseguir me manter com a luz, sabe o eremita que ilumina o próprio caminho, o eremita da jornada do herói, do tarô, iluminando o próprio caminho, a sacerdotisa com a sua intuição. Então, isso vai te manter iluminando até onde você decidiu que você precisa chegar ou o caminho que você precisa tratar. Os resultados, é legal a gente querer o resultado? Sim, a gente manifesta e a gente age com coerência. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu ajo tá alinhado com o meu objetivo final X. Agora, o que vai importar, vocês sabem disso, nós sabemos disso, que é o dia a dia, é o caminho, é o agora. Então, iluminando a minha própria luz, equilibrando, direcionando o que eu preciso colocar de presença, o que eu preciso colocar de presença no sentido de permissão e o que eu preciso colocar de ação. Hora de permitir, hora de agir, hora de sentir, hora de pensar, como eu vou direcionar. Tudo isso tem a ver com essa energia de yin, yang, feminino e masculino. E isso unificado, equanimizado, a gente fica com o corpo muito mais saudável, porque a gente está trabalhando o físico e o vibracional. Não que eles estejam separados, porém a gente trabalha de formas diferentes, né? Então a gente acaba trabalhando de forma separada, só que com a informação mútua acontecendo, né? Tô fazendo um exercício físico, kundalínico, tântrico, ou yógico, ou de dança, ou de luta, seja lá o que for. Eu também tô trabalhando as minhas emoções, eu tô trabalhando porque não está separado o meu corpo, né? Ele tem ali memórias, tem toda uma psicossomática envolvida e conforme eu mexo, eu também entro em contato com outras coisas. Não está separado, porém a gente pode fazer de forma separada até para não precisar entrar tanto em dor. Começa a dar comandos físicos, o corpo começa a perceber, liberar, e a gente começa a perceber também com a mente, ver como sente e vai direcionando isso. Hora de agir, hora de contemplar, como que eu consigo permitir as coisas acontecendo, equilibrando esse feminino e masculino. Isso vai trazer a sua firmeza em você, na sua centelha divina, no seu eu sou, né, em Deus, naquilo que você acredita, firmado. E as forças vão estar a seu favor. Claro que a gente também tem, o tamanho da luz é o mesmo de sombra. Então, quanto mais direcionado e firmado você está, até Buda, né, que teve que ficar lá, ó, dias e dias e dias e dias e dias, os sannyasis também que nem dormem, porque os ataques são tantos, aquelas coisas de tentar tirar Buda ou sannyasis, ou as pessoas que escolhem ficar nesse estado meditativo para transcender. Você acha que é diferente com a gente? Até pior, né? Então a gente tá no dia a dia, a gente tem as tentações, luz e sombra, eles estão trabalhando, uma precisa da outra. A sombra precisa da luz para existir, então ela se alimenta. E eu tô falando isso energeticamente, mas coloca isso na vida prática em tudo. Então tudo que você decidir fazer que te faz bem, vai vir autossabotagem, vai vir preguiça, vai vir dúvida, vai vir tudo. Então você é alinhada com o teu ser, fazendo as coisas de acordo com o que você sente de fato, com o seu eu sou, com o seu coração,
colocando práticas meditativas, práticas físicas, práticas mentais, emocionais específicas, onde você consegue direcionar, alinhar e saber diferenciar qual é a voz que eu vou ouvir. Porque tem a voz boa e a voz não tão boa, aquela que fica e a outra que fica, não desiste, né? A gente tem ali, sejam guias, seja intuição, seja o que for, você vai conseguir perceber qual é a voz que você tem que ouvir. E começar a perceber, integrar, e aí na hora de se relacionar, de olhar pra fora, você vai ter mais clareza sobre o que está se manifestando. Porque você não está projetando, você está sendo e você está simplesmente observando. Partindo das suas experiências de vida, você vai observar. Então, cuidado com julgamentos, essas coisas que a gente tem que lidar no dia a dia. Mas, quanto mais trabalhado você tiver interno, mais a outra pessoa pode chegar e você realmente enxergar a inteireza desse ser, né? E permitir os compartilhamentos, as experiências, os aprendizados, os amores, os desamores, né? Porque tudo é desafio. Então a gente começa a experienciar a vida de uma forma diferente, com menos idealizações, eu quero assim, eu quero assado, e mais permissão, entende? Permito chegar, percebo qual é o meu aprendizado aqui, até aqui eu vou, se for muito além disso já não, porque aí já começa a me atrapalhar, no sentido de, não é que o outro me atrapalha, mas talvez esteja me gerando um gatilho que não me faz bem e que eu entendo que não é o momento de conexão. E aí você consegue impor os limites, você consegue direcionar melhor a sua vida e sem muita neura, no sentido de ficar em paz. Eu tô em paz, eu tô incomodado, eu vou perceber, aí eu vou avaliar. Então, quanto melhor estivermos conosco, melhor vão ser as relações, né? E as pessoas que ressoam com a gente, elas chegam. Então, se eu quiser me relacionar com alguém que esteja nesse mesmo trabalho, vai chegar por ressonância. Se eu quiser novos amigos, uma nova situação, aí começa a mudar as pessoas à sua volta por esse trabalho interno. E tudo bem. A gente não precisa nem sofrer e nem nada, só permitir como mais uma experiência. Aliás, o nosso sofrimento, ele tá na identificação das coisas. Tô muito alegre, tô muito triste, eu amo muito essa pessoa. Nos julgamentos, do que é bom, do que é ruim, isso impede a gente de ser quem a gente é na maior paz. O que eu quero dizer com isso? Experimente a vida. Viva as situações como situações que passam por você. O que eu tenho que aprender com isso, que eu tenho que me beneficiar disso, como eu posso beneficiar o outro, e passa. Mais uma situação, mais um desafio, mais uma coisa que eu tentei e não deu, mais uma coisa, por que não deu? Sei lá, é aprendizado. Entende? Então a gente começa a enxergar as coisas com mais leveza e isso facilita a sua manifestação mais certeira, a sua verdade. Então os passos que você dá, eles são mais certos. Você chega onde você tem que chegar, recebe quem tem que receber, tem a mensagem que precisa e isso vai te engrandecendo, você vai ficando cada vez mais plena, mais pleno, mais em paz, mais confiante, e aí tudo que em volta que acontece, o mundo pode estar acabando, você não vai ficar alienado, você vai perceber, mas você vai conseguir perceber que você não é a situação, você pode contribuir, ou de repente tem que sair, ou X, mas aquilo não vai determinar quem você é, o teu dia, as suas sensações, seus sentimentos. Então esse é um trabalho muito interessante. Então, saber decidir, manter e continuar no trabalho de autoobservação e de integração. Tudo isso vai facilitar uma relação saudável nossa com a vida e com as pessoas e com tudo que passa. Então, sugiro aqui um treino interessante de perceber o seu corpo. Quando você for tomar alguma decisão, para, respira, coloca situações e vê como o seu corpo responde. E aí você consegue decidir. E mantenha. Porque a dúvida vem, o pensamento vem, sabotagem vem, autossabotagem vem, entendeu? Se você escolheu pelo seu coração, mantenha, não desista. Porque nós temos muitos testes, muitas coisas acontecendo, e a gente vai desistir na primeira? Né? Não, né? Então, façam o teste, me escrevam e seguimos juntos e juntas nessa jornada de autoconhecimento, de autopercepção e de compartilhar disso também, né? Que nós somos aí a unidade. Jai, jai.